Frase do dia. O segredo para aprender é praticar com frequência. O nosso estudo de hoje será sobre plano cartesiano. Vamos aprender como construir, o que é para-ordenado e como localizar um ponto no plano cartesiano. Plano cartesiano. Plano cartesiano, também chamado de sistema cartesiano ortogonal ou plano coordenado, é um sistema de coordenadas constituído por dois eixos perpendiculares. Isso significa que, no ponto onde essas duas retas se cruzam, que nós chamamos de ponto de intersecção, forma-se um ângulo de 90 graus, conhecido como ângulo reto. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas e representado pela letra X. Já o eixo vertical recebe o nome de eixo das ordenadas e este é representado pela letra Y. Essa ferramenta da matemática tem esse nome porque seu inventor foi o filósofo e matemático francês René Descartes, que nasceu em 1596 e faleceu em 1650. Usado para determinar a posição de um ponto no espaço, o sistema ortogonal é super importante em disciplinas como a geometria e a geografia, além de ter diversas utilidades na vida diária. Agora, nós vamos conhecer os elementos do plano cartesiano. Primeiro elemento, eixo das ordenadas. Identificado com a letra Y, o eixo das ordenadas é a reta vertical do plano cartesiano. Se olharmos bem, veremos que ambos os eixos são escala numéricas. Para cima do ponto zero, os números nessa escala são positivos, para baixo, negativos. Segundo elemento do plano cartesiano, eixo das abscissas. Identificado com a letra X, o eixo das abscissas é a reta horizontal do plano cartesiano. Para a direita, os números na escala numérica são positivos, para a esquerda, negativos. Terceiro elemento do plano cartesiano, o ponto zero, também chamado de origem. Trata-se do ponto exato onde as duas retas se encontram, formando um ângulo reto. Acima do ponto zero, os números são positivos. Para baixo, negativos. À direita, positivos. À esquerda, negativos. Quarto elemento do plano cartesiano, quadrantes. Outro elemento importante do plano cartesiano são os quadrantes. Repare como as duas linhas que se cruzam no ponto zero produzem uma imagem dividida em 4 segmentos. Cada um desses segmentos recebe o nome de quadrante. Qualquer ponto do plano ficará dentro de algum desses 4 quadrantes. O que são as coordenadas do plano cartesiano? Coordenadas são os números que juntos dão a exata localização de um ponto no plano cartesiano. Já jogou batalha naval? A lógica é exatamente a mesma. Para efetuar um disparo nas embarcações inimigas, você precisa dizer quais são as coordenadas, ou seja, quais são os valores nos eixos vertical e horizontal que indicam o alvo do seu canhão. Assim, cada ponto no plano é determinado a partir de um par de informações. Dá-se o nome de par ordenado a esse conjunto constituído por 2 números reais, que representam valores nos 2 eixos
e nos fornecem a exata localização de um ponto no plano. O primeiro valor do par é a abscissa, representada pela letra X, e o segundo, a ordenada, representada pela letra Y. No plano ao lado, nós temos alguns pontos. No primeiro quadrante, nós temos a abscissa 2 ligada à ordenada 3. Então, nós temos um ponto de coordenadas 2 e 3. No segundo quadrante, foi ligada a abscissa menos 3 à ordenada menos 1. As coordenadas deste ponto são menos 3 e 1. Lembrando que primeiro eu pego sempre o valor correspondente ao eixo X. E o segundo ponto do par é sempre o valor correspondente ao eixo Y. No terceiro quadrante, nós temos o menos 1 do eixo X ligados ao menos 2 do eixo Y. Então, as coordenadas são menos 1 e menos 2. E temos na origem o ponto de coordenadas 0 e 0. Qualquer ponto no primeiro quadrante terá coordenadas positivas. O segundo quadrante é formado por pontos em que a coordenada x é negativa e y é positiva. O terceiro quadrante é constituído pelos pontos formados por coordenadas negativas. Já o quarto quadrante tem coordenada x positiva e y negativa. Para que serve o plano cartesiano? O plano cartesiano serve como um sistema de referência para que se possam localizar pontos no plano ou no espaço. O plano cartesiano é muito útil na representação gráfica de soluções para equações que contêm duas variáveis. Também funções de segundo grau podem ser representadas geometricamente no plano cartesiano. Nesse caso, a figura geométrica é a parábola, que é uma curva gerada no plano cartesiano para representar uma função do segundo grau. Já funções do primeiro grau são representadas por retas no plano cartesiano. Na vida prática, o plano cartesiano também é muito útil. Por sua capacidade de fornecer uma representação do espaço, o sistema cartesiano é fundamental. Por exemplo, na arquitetura e na construção civil, já que é usado como base para a elaboração da planta de casas e edifícios. O sistema GPS é muito usado hoje em dia na navegação, na aviação e mesmo nos deslocamentos diários de indivíduos. Tem como base o sistema cartesiano de coordenadas. A partir de um ponto qualquer, o usuário, é possível determinar suas coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude, num sistema cartesiano tridimensional. Aí nós temos 3 dimensões. Para isso, são necessários satélites e uma estação terrestre.